e seguindo, depois já abordámos aqui os macronutrientes, abordámos o balanço energético duas vezes, e agora o que é que viria a seguir? Qual é que é a tua terceira preocupação? Aí diria que já seriam a nível de micronutrientes, de compostos mais pequenos que nós temos também nos alimentos. E aqui até acho que não há muito para dizer, porque já começamos a entrar aqui em coisinhas mais específicas que já não têm tanta importância. Ou seja, para a maior parte das pessoas, garantindo que estão num balanço energético adequado, que estão com uma boa distribuição de macronutrientes e de alimentos, se não tiverem nenhum déficit nutricional, dificilmente vão necessitar de fazer suplementação em alguma vitamina ou mineral. À partida, se as coisas estiverem a ser cumpridas de forma boa e lá está, tendo atenção a aspectos da saúde e não só às calorias em si, mas também ao consumo de alimentos ricos do ponto de vista nutricional, à partida não haverá necessidade de suplementar em vitaminas e minerais extra. Ok, perfeito. Tu não reparas, por acaso é uma das curiosidades que tenho, porque nunca vi dados sobre a população portuguesa em específico. Tipo, tudo o que vejo é sempre, geralmente é sobre uma análise geral do norte da Europa ou o que for. Tipo, se há algum caso que tu vejas recorrentemente, por exemplo, nos ginásios, de déficit de alguma vitamina ou de algum sal mineral. Olha, eu não tenho a certeza, mas geralmente o que é mais prevalente é deficiência em vitamina D, deficiência em ferro, isto especialmente em populações vegetarianas, com um padrão alimentar vegetariano em que restringem aqui alguns alimentos de origem animal, ou na totalidade, alimentos de origem animal, e em iodo também. Essas são as principais. Só que nós conseguimos fazer muito pouco com isto, diria eu. Nós nem sempre sabemos. Muitas das vezes, essas deficiências, nós vemos que as pessoas que apresentam essas deficiências têm também algumas patologias. E então nem sempre sabemos se é a patologia que provoca essa deficiência ou se é essa deficiência que provoca a patologia. Uhum. Então, isso aí tem que ser uma coisa analisada mesmo de forma específica e caso a caso. Ok, boa, boa. Mas pegando aqui, por exemplo, a nível dos multivitamínicos, que é um suplemento Yeah. que muita Era aí. gente consome, eu não sei se ias perguntar isso, Era mas exatamente pronto, aí que eu eu acho queria que, chegar, porque toda a gente pergunta dos multivitamínicos. olha, a gente sabe que se tu tiveres uma dieta adequada, novamente, com uma boa quantidade de calorias, de macronutrientes, de alimentos saudáveis, ricos do ponto de vista nutricional, à partida não tens nenhuma deficiência. E, portanto, não precisarias de suplementar extra. Eu aqui tenho uma visão, não é tão sustentada do ponto de vista científico, mas vou-te explicar qual é. Numa fase de excedente calórico, como tens bastantes calorias, eu não acho que seja necessário suplementares com um multivitamínico. Numa fase de déficit calórico, de perda de massa gorda, aí, de um ponto de vista de jogar pelo seguro, eu costumo recomendar um multivitamínico de baixo espectro, ou seja, é um multivitamínico que as quantidades de cada vitamina e mineral estão abaixo do valor diário recomendado. Porque temos que pensar que já vamos receber também nutrientes daqui, já vamos receber aqui nutrientes da alimentação. Então, vamos tentar maximizar as vitaminas e os minerais provenientes dos alimentos, mesmo durante uma fase de cutting, e, jogando pelo seguro, podemos ter aqui um multivitamínico de baixo espectro. É apenas a situação em que eu vejo que possa fazer sentido. Lá está, se houver uma deficiência específica,
de alguma vitamina ou mineral, aí já não seria um multivitamínico, seria sim essa vitamina ou mineral em específico. Em fase de, pronto, em fase de ganho de massa muscular, já disse que acho que não há necessidade. Depois o que tu verificas muito é muito pessoal que, ok, estou a tomar um multivitamínico, já não preciso comer frutas nem legumes. Há muito essa abordagem. Então, Evitarias um bocadinho isso, claro. yeah. Eu, por acaso, ainda na onda dos multivitamínicos, imagina que uma pessoa está num. Independentemente, mas pronto, pondo aí no contexto do déficit calórico. Ahm, Se é uma pessoa que, no geral, tem como uma dieta bem rica em fibras, em vegetais e legumes, bastante diversificada, ou seja, não é de todo peito de frango todos os dias. ahm, Qual é que seria, por exemplo, pá, tem uma dieta diversificada, mas gosta de tomar o seu multivitamínico, pelo menos de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, só por descargo de consciência? Achas que trará algum benefício ou, ou será apenas redundante? Opa, sendo um multivitamínico de baixo espectro, novamente, eu acho que não haverá grande problema. Acho, mas não tenho a certeza. Nunca Claro, vi trabalhos a supor, a fazer isso que tu acabaste de me dizer. Até poderia nem ser preciso. Até pois. poderia nem ser preciso. Se tu conseguires maximizar mesmo ali aquilo que obtens dos alimentos. Mas se calhar numa fase de déficit calórico, por exemplo, para alguém que vai competir, em que por vezes as calorias estão muito baixas, aí eu acho que pode fazer sentido. Mas lá está, é este de baixo espectro. Isto para garantir que há alguns nutrientes que não são consumidos em excesso. Por exemplo, os antioxidantes já foram, acho que já foram mais. Já foi um suplemento que a malta do ginásio gostava muito de consumir também. Pronto, para não inflamar e etc. Só que nós já verificámos que o consumo de antioxidantes em excesso pode comprometer os ganhos de massa muscular. Ou seja, nós quando treinamos, é necessário ali um pequeno grau de inflamação. É uma inflamação benéfica. E é essa pequena inflamação que nós, ao recuperarmos dela, vamos conseguir colocar mais músculo em cima. Então essa pequena inflamação é benéfica. E os antioxidantes que nós conseguimos ir buscar aos alimentos chegam. Não precisamos estar aqui a suplementar com grandes doses de antioxidantes. Yeah. Por acaso isso foi daquelas coisas que esteve para aí na berra, para aí há 5 anos atrás, toda a gente falava de comer esta fruta antioxidante e dos frutos silvestres antes e depois do treino. Mas depois realmente é isso, acaba por esconder, digamos, a sinalização hipertrófica. E não só do tecido muscular em si, mas também precisamos dessa inflamação para a recuperação dos tecidos cartilagíneos e dos tecidos conjuntivos, ou seja, tudo o que está à volta do músculo. Pá, e se não tivermos essa inflamação a funcionar como queremos, acaba por nunca recuperar como deve ser. Mas realmente é Eu quando, interessante. Diz, eu diz, quando diz, faz estava, mal. eu quando estava a referir-me agora aqui aos antioxidantes, eu estava a referir-me especificamente à suplementação com grandes doses Uhum. de antioxidantes, não necessariamente com os alimentos. Esses aí, por exemplo, os que tu referiste, os frutos vermelhos, são excelentes mesmo. Do ponto de vista Disse-os, dos antioxidantes, mencionei-os porque foi uma coisa que teve na berra mesmo. Toda a gente falava de comer antioxidantes à torta e à direita. Até houve uma data de campanhas da Compal, não sei se te lembras, dos sumos que eram ricos em antioxidantes. sim, sim, Por sim. isso é que, por isso é que levantei isso. Porque, por exemplo, eu por acaso até a fruta que eu mais como são os frutos vermelhos, mas hum, realmente tentar pensar nessa perspectiva de vou tomar isto para baixar a inflamação, quando na verdade eu também quero inflamação, acaba por ser um bocado dicotómico, diria. Uhum.
Mas agora seguindo da parte dos micronutrientes, já começamos a subir bem lá em cima nos passinhos. O que é que tu virias a seguir? Pronto. Aí viria a seguir o timing, se calhar, o timing da ingestão de nutrientes. Ou seja, será que eu devo consumir mais hidratos perto do treino? A questão da proteína, como é que eu devo distribuir a proteína? Pronto, isto aqui é um tópico aqui com algumas condicionantes. Então, nós já sabemos que o que interessa vai ser a quantidade total de nutrientes que consumimos ao longo do dia. Se quisermos ir para o próximo nível, o timing pode já trazer ali alguns benefícios, mas são ali pequenos benefícios extra. O grosso dos benefícios vão ser com a quantidade total que nós consumimos ao longo do dia. Falando aqui, por exemplo, da proteína. Do ponto de vista da estimulação proteica muscular, da síntese proteica muscular, é interessante nós termos várias ingestões ao longo do dia de alimentos ricos em proteína de alto valor biológico. Ali numa ordem das 20, 40 gramas de proteína. Isto depende. Alguns autores fazem recomendações em gramas por quilo de peso. Por exemplo, 0,4 a 0,5 gramas por quilo de peso de proteína de alto valor biológico por refeição. Só que lá está. Isto aqui pode fazer diferença. E se a pessoa estiver disponível e para ela fazer sentido, bora lá. Mas alguém que não queira ir tão a fundo nestes aspectos, garantindo que chega ao final do dia com um consumo proteico adequado, já vai conseguir ter bons benefícios. Mas também, se nós formos a pensar aqui na distribuição de proteína, não faz muito sentido nós comermos só uma ou duas porções de proteína por dia. Provavelmente vamos comer um número de vezes de refeições superior a 3, se calhar 3, 4, 5, e até é onde, aqui na questão do timing, entra ali o número de refeições que seria ideal, entre as 4 a 6 refeições de proteína de alto valor biológico por dia. Então, se nós conseguimos fazer essa ingestão, por que não fazer essa ingestão? Mesmo que os ganhos sejam só um bocadinho extra. Eu pelo menos tento ver isto desta forma. E acho que aqui é uma coisa onde o pessoal falha muito, que começa a treinar e quer logo saber o que é que deve comer antes e depois do treino. Se deve tomar proteína depois do treino, quando na verdade está-me a perguntar aqui sobre um aspecto que está quase no topo da pirâmide e com uma importância bem menor do que aqui estas cá de baixo, do balanço energético e da quantidade total. É muito comum ver, por exemplo, pessoas que tomam proteína mal acabam o treino, proteína em pó, uma proteína mal acabam o treino, acabam a última série, vão para o balneário tomar o batido de whey. Quando, na verdade, nem sequer sabem se, no padrão geral daquele dia, estão a chegar ao valor que precisam de proteína. Então, acho que, novamente, temos que voltar aqui às bases. As bases têm que estar cumpridas aqui. Realmente, acabaste por desmistificar. Era as perguntinhas que te ia fazer todas agora aqui do timing. Era essa. Tipo, o facto pronto, muitos raros são os casos das pessoas que só conseguem fazer uma ou duas refeições por dia. A maioria das pessoas faz mais, não é? Portanto, se distribuirmos a proteína em todas essas refeições, seja 3, seja 4 com o lanche à meia da tarde, seja 5 com o lanche à meia da manhã, seja 6 ainda com uma ceia, tipo, acabamos por ser quase lógico. Vou pegar, eu tenho 200 gramas de proteína, vou dividir pelas 5 refeições. E depois isso também, lá está, quando tu começas a distribuir assim, tu acabas por já resolver o problema do pré e pós-treino. Porque se metes proteína em todas as refeições, quando tens esse fracionamento, a não ser que a pessoa viva 20 horas por dia, acabas sempre por apanhar o treino lá no meio. Mas
E se uma pessoa treinar logo de manhã, por exemplo, aquelas pessoas que treinam antes de ir para o trabalho? Uhum. Olha, aí eu acho que depende também um bocadinho da fase em que a pessoa está, se está em excedente calórico ou se está em déficit calórico, e da tolerância que a pessoa tem para comer alguma coisa antes do treino. Porque há pessoas que de manhã não conseguem comer nada se forem logo treinar. Mais uma vez, do ponto de vista da síntese proteica muscular, como tivemos aqui num jejum noturno e a síntese proteica muscular diminuiu, seria interessante começarmos o dia logo ali com uma estimulação da síntese proteica. Mas lá está. Isso pode não ser de todo importante se o total tiver se conseguirmos chegar ao total. Aí, nesse caso, se uma pessoa, quando treina de manhã, não consome whey antes de treinar, aí torna-se um bocadinho mais importante o consumo o mais rápido possível após o treino. Aí sim eu vejo como, diferente do exemplo que expliquei há pouco, agora sim a pessoa deveria tomar atenção para assim que possível que acabasse o treino, que tivesse ali uma ingestão de proteína. Diria que mais ou menos seria isso. Ok. Pode-me estar a escapar agora aqui se calhar alguma coisa. Não, parece-me que a nível da proteína. E quanto aos hidratos e às gorduras? Que cuidados é que tu terias? Olha, em relação às gorduras, tendencialmente as gorduras, por exemplo, seria interessante nós afastarmos ali do período peri-treino, ali entre o período antes e depois do treino. Porque a gordura leva algum tempo para fazer a digestão, então pode comprometer a absorção de nutrientes e até mesmo depois a performance durante o treino. E nós, quando vamos treinar, queremos estar a treinar sem problemas gastrointestinais, sem vontade de ir à casa de banho, senão pode estragar logo ali uma sessão de treino por completo. Então, eu tendencialmente tendo a colocar noutras refeições, fora ali do período da janela de treino. Principalmente, retirar antes do treino. Em relação aos hidratos, mais uma vez, também é o total diário que é o mais importante. Havendo aqui os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono nós conseguimos distribuí-los facilmente em várias refeições. Podemos distribuir de forma equitativa pelas várias refeições, numa fase de bulking, numa fase de déficit calórico. Aí pode ser mais interessante nós aproximarmos a maior parte da quantidade de hidratos de carbono que temos para consumir num dia do período de treino. Ou seja, por exemplo, ali se calhar 50% dos hidratos de carbono que temos para o dia, colocá-los 25 antes do treino, 25 depois do treino, para garantir que temos ali uma recuperação eficaz das reservas de glicogênio muscular, para garantir que temos também alguma glicose em circulação. Aqui posso acabar, olha, já agora falando aqui nos hidratos de carbono, posso falar aqui de uma questão, para mim até faz sentido. Acho que não há muita evidência sobre isso, mas do ponto de vista bioquímico acho que me faz um bocado de sentido, que é terem atenção aqui aos hidratos de carbono antes e durante o treino, eventualmente. Porque, como nós já vimos no início, o principal fator limitante da performance em ginásio é as reservas de glicogênio muscular. Essas reservas não são perdidas na totalidade. Já vimos também que há fibras específicas que podem ter ali um grau de coleção elevado e isso pode comprometer a performance. Então nós vamos tentar puxar ali mais hidratos para antes do treino para garantir que essas reservas estão maximizadas. E depois, do ponto de vista também ainda aqui da fadiga, existe nós estamos sensíveis à fadiga não só local, por nos faltar o glicogênio muscular,
Mas muitas das vezes o facto de nós termos pouca glucose, poucos hidratos de carbono, digamos assim, em circulação na corrente sanguínea, atua como um mecanismo de fadiga central, ou seja, o nosso corpo meio que pensa assim: estou a sentir que está poucos hidratos de carbono, então começa a sentir que já está a ficar sem energia, ainda havendo energia. Então pode ser interessante termos aqui atenção a esse aspecto, para garantir que temos um nível estável de hidratos de carbono durante o treino. Yeah. Eles por acaso falam muito disso, da influência do. E tens algumas coisas que acho que até são em ciclistas e em maratonistas, que é exatamente a influência das bebidas pré e intra-corrida ou intra-volta de bicicleta, o efeito que isso tem na percepção de esforço e Sim, podendo entrar na bioquímica depois. Na bioquímica. Sim, na bioquímica da síntese proteica muscular, tu acabas por ver que, por exemplo, quando estás em carência de glicose, que na verdade acaba por traduzir um bocadinho a carência do ATP, tens mais dificuldade a expressar toda a síntese proteica muscular. Portanto, provavelmente, embora ainda não tenhamos ainda nada a evidenciar isso, provavelmente garantir um bom aporte de hidratos pré e intra-treino pode facilitar a expressão hipertrófica durante e após o treino. Mas lá está, também sou eu a supor, sim. não está ainda nada confirmado, mas No Endurance, sem dúvida, isso aí, no Endurance os hidratos de carbono são mesmo muito importantes, tanto pré como durante como depois, e as quantidades totais são muito superiores do que para a malta do bodybuilding. Mas falando ainda aqui também do que tu disseste, do intratreino, há uma estratégia que também começou a ser feita no ciclismo, penso eu, e que já há alguns trabalhos em contexto de musculação, que é o bochechar com uma bebida açucarada, se calhar é. com uma bebida rica em hidratos de carbono. Ou seja, isto aqui chama-se o mouth rinsing, se depois o pessoal quiser ir procurar sobre isso, mas a ideia é nós colocarmos uma bebida açucarada na boca, bochecharmos durante uns segundos e jogar fora. E o que isto parece fazer é, nós temos uns sensores, uns receptores sensoriais na cavidade bucal que, ao contactar com o açúcar, vão-nos mandar uma mensagem ao cérebro a dizer: olha, a energia está a caminho. E em termos de percepção ao esforço, isso pode ser muito útil. E tu nem precisas de consumir aquela quantidade. Isto aqui pode ser também ainda mais interessante em alguém que esteja em restrição calórica, porque assim pode ter aqui os benefícios do bochechar e da percepção à fadiga, diminuir a percepção à fadiga, sem estar a consumir essas calorias. E já começam a sair alguns trabalhos no contexto de bodybuilding, da performance em ginásio. Ou seja, há pelo menos um trabalho que eu conheço que viu isto, não me lembro qual foi o exercício, mas viu no número de repetições até à fadiga e conseguiu, o bochechar foi muito útil nesse sentido, efeitos positivos. Mas lá está, isto aqui é uma coisinha ali, pode dar ali um extra muito, muito pequenino. Mas só dá o extra se tudo o resto estiver certinho, não é? Yeah. Top. Entretanto, não sei se tens mais algum tópico que gostasses de abordar, João. Pronto, para completar aqui a pirâmide, eu acho que nós podíamos acabar aqui com os suplementos. Não sei como é que nós estamos aí, não sei como é que estamos de tempo. Estamos com uma horinha, mas isto também, a última hipótese, pode sempre fragmentar. Tu consegues-me ouvir bem? Não está com o ruído por trás? Consigo ouvir bem. Ok, top, boa. Então, por mim, vamos aí aos suplementos. Então Que é a pronto, pergunta que no toda a gente topo quer. é o que a malta mais procura, mas ironicamente é o que está aqui no topo da pirâmide como menos prioritário, que é os suplementos. Lá está, suplementos. Temos muitas alegações sobre eles, mas muito poucos têm evidência científica de que funcionem. E alguns que têm evidência científica que funcionem
os benefícios nem são assim tantos. O extra não é assim tanto. Então, pronto. Talvez possa dizer aqui quais são os suplementos que eu acho que possam ser interessantes no contexto de hipertrofia. Um deles, que eu chuto logo, é a creatina, porque, e agora, era aqui que eu há bocado estava a dizer que poderíamos falar mais tarde, que era sobre as reservas de fosfocreatina. Uma das reservas de energia que nós utilizamos em contexto de musculação é as reservas de fosfocreatina, para além do glicogênio muscular. O que acontece é que um indivíduo que não faça suplementação com creatina não tem as reservas de fosfocreatina completas. Nós só conseguimos isso suplementando. Isso vai fazer com que as nossas reservas de fosfocreatina fiquem cheias e, basicamente, o que isto permite é, após a suplementação com creatina, imaginemos que fazer bench press com 100 kg, eu só conseguia fazer 8 repetições. Com a creatina, eu se calhar consigo fazer mais 1, 2 repetições, e isso traduz-se num aumento do volume, que pode traduzir-se também aqui num aumento de ganho de massa muscular. E disse aqui o bench press, mas aplica-se noutros exercícios também. Então, creatina, sem dúvida que é o suplemento mais estudado que existe, é seguro, tem muita evidência nos ganhos de massa muscular e de força. Então, eu acho que qualquer pessoa que está a treinar e o objetivo é maximizar os ganhos de massa muscular, deveria estar a suplementar a creatina. Aqui, existem vários tipos de creatina. Aquele mais estudado e que tem mais benefícios é a creatina monoidratada. E nós podemos até optar por um tipo de creatina que que se chama Creapure, que é um selo de qualidade, que nos garante ali uma qualidade muito boa da creatina, em termos de pureza. É um suplemento que não é caro e compensa totalmente. O custo-benefício, eu acho que é uma coisa também muito importante a nós termos em consideração quando pensamos em suplementar alguma coisa. Pronto, creatina, diria que é isso. Para além do facto da creatina ter até muitos outros benefícios a nível de saúde, também já estudados, a nível de Alzheimer, da depressão, é um suplemento muito bom. Outro suplemento que eu considero que seja útil é a proteína em pó, o whey. Não por ser algo do outro mundo, por ser algo mágico, e isto aqui até considero a whey mais como um alimento do que propriamente um suplemento. Isto porque não é por te suplementares com proteína em pó que vais ter mais massa muscular que alguém que não suplementa. Chegando ao valor total diário, isso é que interessa. Só que existem casos em que a proteína em pó pode-te ajudar a atingir esse valor total. Seja para colocar em papas de aveia, panquecas, em iogurtes, beber mesmo, né, com água ou leite. É muito versátil. E fica-te mais barato, por exemplo, fazeres um iogurte proteico com queijo fresco batido e proteína em pó do que estás a comprar o iogurte proteico. Isso é uma coisa que eu também gosto de ter em consideração quando trabalho em contexto de consulta e de acompanhamento online, porque nem toda a gente tem orçamento para estar a consumir iogurtes proteicos o dia inteiro. É mesmo por isso, não é por dar aqui um benefício na performance, é só mesmo por uma questão de conveniência. E depois, outro que poderia colocar aqui, com um senão, é a cafeína. Nós temos alguma evidência que a cafeína aumenta a performance em contexto de ginásio, o número de repetições, diminui a prestação ao esforço, o aumento de força. Só que essas recomendações começam a ser ali a partir das 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso, que é uma dose ainda um bocadinho elevada para a maior parte das pessoas tomar. E se nós pensarmos que
a população também consome outras bebidas ricas em cafeína, podemos chegar ao final do dia com uma quantidade muito grande. Isso ter um efeito negativo a nível do sono. Então, a cafeína, que nós também encontramos, por exemplo, em bebidas energéticas, no café também, eu vejo como interessante, mas não no sentido de chegarmos àquele valor. Nós podemos, se calhar, ter uma ingestão mais baixa, e essa ingestão mais baixa de cafeína, pelo seu mecanismo a nível central, vai fazer com que nós tenhamos uma predisposição muito maior para treinar. E podemos conseguir ter uma menor percepção ao esforço também, porque isto aqui não é evidência, mas é muito empírico também, mas acho que muitas pessoas que bebem café sentem-se logo melhor quando bebem o seu café. Sabes? Por mais Então, placebo que até possa ser. nesse sentido, acho que é muito interessante. Tipo, não precisa de ser necessariamente as 3 a 6 miligramas. Isto aqui seria com doses em comprimido ou em pó, mas um café, uma bebida energética, não chegando a esses valores de 3 a 6 miligramas por quilo de peso, eu acho que pode ter efeitos benéficos antes de um treino. Por isso mesmo. E lá está. Depois aqui depende também aqui o timing também temos que ter em consideração, porque se uma pessoa treina à noite, depois do trabalho, vai tomar um café, uma bebida energética, pode depois ter aqui um efeito negativo no seu sono. E nós não queremos isso, que é aqui um pilar também muito importante. Então pronto, eu diria que esses são os 3 suplementos que eu considero que façam sentido. À luz da evidência atual, eu acho que são os que fazem mais sentido. Apesar de começarem a surgir aí um ou outro promissores, mas que ainda não têm, ainda são precisos mais estudos, como por exemplo a beta-alanina, a citrulina malato, são 2 suplementos que têm já alguma evidência científica que têm algum efeito positivo, mas não tanto como ainda estes que referi, principalmente da creatina. Ok, top. Acho que é isso, Francisco. Não sei se... Basicamente acho que é isto. Eu acho que está perfeito. Eu pondo-me na perspectiva do ouvinte, tipo, eu levava para casa já um caderninho escrito com as coisinhas todas apontadas, porque foi brutal, João. Olha, eu gostei muito. Não sei se tens mais algum tópico que gostasses de abordar. Só dizer que, pronto, esta pirâmide das prioridades, para quem tiver interesse, são as pirâmides do Eric Helms, que é uma referência muito boa, e para quem tem interesse nesta área, recomendo mesmo irem ler coisas sobre o Eric Helms. De nada serve nós estarmos a pensar aqui em cumprir um destes níveis da pirâmide se isso não for sustentável a longo prazo. Ou seja, nós temos que perceber que isto aqui tem que estar, nós temos que conseguir ter adesão a isto. Dependendo do nosso trabalho, da nossa situação na vida, a nível profissional, pode não ser possível nós irmos para o próximo patamar e se calhar teremos de ficar aqui só pelo patamar mais baixo. Está tudo bem. Nem toda a gente tem o mesmo objetivo. E felizmente são estes patamares mais baixos que se traduzem nas coisas mais importantes. Então, e acho que é isto que ainda temos que trabalhar mais e sensibilizar a população para isso. Que não é o que elas vão comer antes ou depois do treino, ou qual é o suplemento. Vamos cá abaixo, vamos trabalhar as bases primeiro. E depois podemos ir para o próximo nível. Só que é chato. É chato estar nas bases, é preciso muita consistência, muito tempo, e nem toda a gente tem essa paciência. Pelo menos é o que eu observo muito. Mas a verdade é que faz toda a diferença, até porque te abre toda uma flexibilidade. E para não falar de todo o potencial financeiro, porque quanto mais tu sobes na escada, mais cara fica. Até chegares aos suplementos, que é a parte mais cara de todas. Mas é, realmente. Estamos sempre constantemente a olhar, a pôr basicamente a carroça à frente dos bois. E falamos isso na nutrição e é a Exato, mesma coisa nos exato. treinos.
toda a gente está preocupada com o exercício XPTO, mas não sabe quantas séries é que faz de peito por semana e se recupera ou não disso. Exato. Quando nós estamos a falar aqui em composição corporal, é muito importante que a nutrição esteja ajustada ao nosso objetivo, mas que o nosso treino também esteja ajustado ao nosso objetivo e que depois que a nossa recuperação, o sono, a gestão de stress também esteja controlada, porque não é o que comemos ou o treino, a forma de treino, o tipo de treino. É tudo, tem de ser tudo. Exatamente. Perfeito, João. Onde é que o nosso pessoal te pode encontrar? Saber um bocadinho mais sobre ti, possivelmente marcar aí uma consultazinha contigo. Onde é que eles te podem encontrar? Eu, onde estou mais ativo atualmente é mesmo no Instagram. E o meu Instagram é João Viegas Nutrition. O pessoal que me quiser contactar, no que puder ajudar, estou disposto a ajudar. Basicamente é aí. As outras redes, Facebook, já não. Já foi. Já foi mesmo. Ok, perfeito, perfeito. Bem, pessoal, vou deixar aqui o Instagram do João, vai estar aqui em cima, por cima da imagem dele e vai estar também na descrição, está bem? Já sabem, podem deixar as vossas perguntas e as vossas sugestões para os próximos episódios. Não se esqueçam de subscrever e clicar aí em baixo no sininho. Vamos a isto. Bons treinos e obrigado, João.